ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Jesus, a palavra de Deus, viva e eficaz. Glória a Deus. Hoje à noite nós vamos entrar aqui neste desenvolvimento principal do Evangelho segundo João, cujo título é, repita, Obras do Filho, que vai aí do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 20, versículo de número 31. Aleluia. Esse desenvolvimento, ele está subdividido. Vamos ver as subdivisões dele. Esse desenvolvimento ali, as obras do Filho, ele está subdividido numa introdução e num desenvolvimento, num outro desenvolvimento. A introdução é o restante do capítulo 1, que nós vamos ler hoje, capítulo 1, do 19 até o 51, e o título que eu dei para essa introdução é, diga, Cordeiro de Deus. Aleluia. E o desenvolvimento, que provavelmente, se nós terminarmos tudo o que precisamos terminar hoje nessa introdução, nós estaremos na quarta-feira, o desenvolvimento que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 31, cujo título é, diga, Ministério de Jesus. Nesse desenvolvimento aqui nós vamos ver como o apóstolo João descreveu alguns eventos que ele escolheu para transmitir às pessoas neste livro, né, os eventos que Jesus realizou no seu ministério. Amém? Hoje nós estamos aí nessa introdução, a introdução cujo título é então Cordeiro de Deus, capítulo 1, do 19 ao 51. Aleluia? Por isso eu convido vocês a abrir a Bíblia aí nesse capítulo 1, versículo 19, e nós vamos ler do 19 até o 51. Pode passar a próxima, Maria, se deixar que a próxima é a última de hoje. Cujo título é o Cordeiro de Deus, baseado principalmente aí no versículo 29. Mas nós vamos ler todos esses versículos, do 19 até o versículo 51. Amém? Juntos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. E era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Vamos começar pelo último versículo. Repita o versículo 51. Aleluia. Jesus disse isto no final do capítulo 1 aí de João. Ele disse isso para estes primeiros discípulos que ele estava angariando. Nós estamos vendo aqui no final desse capítulo que o discípulo André, que depois tornou apóstolo André, e também o apóstolo João, que foi quem escreveu esse evangelho. André e João, eles eram discípulos, seguidores de João Batista, aquele que veio batizar com água. E João Batista apontou para eles a Jesus,
no versículo 29 e em outro versículo aí mais para frente. E João Batista disse para eles dois: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repitam. Só as mulheres. Os homens aí. A última vez, todos juntos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João e André ouviram João Batista dizer isso para eles, que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles deixaram de ser seguidores de João Batista e passaram a ser seguidores de Jesus. E foram seguir Jesus. Jesus perguntou para eles assim: onde vocês estão indo? Estão vindo aqui atrás de mim por quê? Senhor, queremos ver onde assistes. Essa tradução ficou assim meio informal demais, ou formal demais. Na verdade eles perguntaram: mestre, aonde moras? Nós queremos, ou seja, o sentido da pergunta deles para Jesus é: Senhor, nós queremos ficar contigo. Nós queremos ficar onde o Senhor está, onde o Senhor fica. Nós estávamos com João Batista, mas ele falou que o Senhor é que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós queremos ficar contigo, Jesus. Aleluia. Quantos querem ficar com Jesus? Eu não quero seguir ninguém nesse mundo, eu só quero seguir Jesus. Isso significa ser cristãos. Aqueles que tudo o que querem é seguir Jesus, é obedecer Jesus, é ser de Jesus, é estar com Jesus. Amados, eu não venho aqui reunir junto com vocês aqui, congregar. Eu não venho aqui como se aqui fosse uma coisa obrigatória, cansativa. Eu venho aqui, sabe por quê? Porque Jesus está sempre aqui conosco. E eu amo estar com Jesus. Não há nenhum lugar melhor onde nós possamos estar. Porque Jesus está aqui. Só de passar, olha só de passar um dia com Jesus, no dia seguinte, André trouxe o seu irmão Simão Pedro, né? E diz aqui no versículo 42, primeira frase do versículo 42, diga assim: e o levou a Jesus. Levar alguém a Jesus é uma obra do Espírito de Deus. André foi um instrumento do Espírito Santo de Deus, levando Simão Pedro, esse que se tornou um apóstolo mais famoso do que o seu irmão André, né? Nos escritos que nós temos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, só se fala muito mais de Pedro do que do seu irmão André. Mas não se falaria nada de Pedro se o seu irmão André não tivesse sido o instrumento do Espírito Santo para trazer o seu irmão a Jesus. Evangelizar é isso, ser instrumento de Deus para levar alguém a Jesus. Não é levar alguém a uma religião, não é levar alguém a uma filosofia, não é levar alguém a uma instituição, é levar alguém a Jesus. E a maneira de sermos instrumentos de Deus, do Espírito de Deus, para levarmos alguém a Jesus, é pregando o Evangelho. Só que, se você vê no versículo 41, qual foi a pregação de André para o seu irmão? André pregou para ele assim, achamos o Messias,
que quer dizer Cristo, ou seja, achamos o Cristo. Para a gente falar de uma maneira mais gostosa, a gente pode dizer assim, para a pessoa que nós estamos evangelizando, olha, eu tenho uma coisa tremenda para te contar. Eu achei Jesus. Achei Jesus. Foi assim que André evangelizou seu irmão. Meu irmão, eu achei Jesus. Eu vou te levar a ele. Eu achei Jesus. Eu tenho Jesus. Só quem tem Jesus pode ser instrumento do Espírito Santo de Deus para levar mais alguém a Jesus. E a gente vê isso aqui nesse testemunho de André. Aleluia. Não é o André que está ganhando Pedro para Jesus, não. É o Espírito Santo de Deus que está ganhando Pedro para Jesus. André está sendo só um instrumento. Não tem glória nenhuma para o instrumento. O instrumento aqui é apenas um instrumento exemplar para nós, para dizer que todos nós que temos Jesus, que também achamos Jesus, ou melhor, fomos achados por Jesus, nos tornamos instrumentos do Espírito Santo de Deus para levar outras pessoas a Jesus, ou levar Jesus a outras pessoas. Glória a Deus. É nesse sentido que somos sal da terra e luz do mundo, e é nesse sentido que somos o que Jesus falou em Atos 1:8, suas testemunhas. Jesus é muito bom. Eu sou testemunho de que Ele é bom. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou testemunha porque Ele tirou o meu pecado. Ele vai tirar o seu. Aleluia. Essa é a simplicidade do Evangelho de Cristo. É claro que depois que essa pessoa chega a Jesus, ela vai aprender muitas outras coisas. Depois que Pedro veio a Jesus, não foi necessário mais André ficar falando com ele, porque ele ouviu diretamente, ele recebeu diretamente do próprio Jesus, porque agora ele também está com Jesus. Glória a Deus. E logo no encontro aqui com Jesus, Jesus no versículo 42, diz para o apóstolo Pedro, aquele que viria a ser o apóstolo Pedro, disse assim: tu és Simão, filho de João. João ou Jonas é a mesma coisa em hebraico, tá? Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Cefas é uma palavra grega, kefa. Kefa, aliás, é uma palavra hebraica, melhor, aramaica, kefa. A palavra kefa significa pedra, que aí no latim ficou, no grego ficou Petros, no latim Petrus, em português Pedro. O significado do nome de Simão, Simão é um nome hebraico que significa caniço, um bambu bem fininho que se inclina para o lado que o vento bater. Esse é o significado do nome Simão. Jesus, quando mudou o nome dele, falou assim: você não vai ser mais um caniço a todo vento. Eu vou transformar você numa verdadeira rocha, numa pedra firme. Eu vou te dar firmeza na sua vida. Amados, quantos crentes a gente vê por aí que é caniço a todo vento? É porque não são firmes, é porque não crescem. Em Efésios capítulo 4, Paulo diz que o objetivo da palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus, é nos aperfeiçoar na fé, no amor, na espiritualidade, a fim de que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, segundo a malignidade dos homens. Mas que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Cresçamos à estatura da maturidade de varão perfeito em Cristo, para não sermos mais pessoas
Deus não quer que nós sejamos pessoas volúveis, instáveis. Deus quer que nós sejamos pessoas firmes, firmes na fé, firmes na graça, firmes no amor, firmados na rocha, que é a palavra de Deus, a fim de que ninguém nos engane e a fim de não sermos no mundo influenciados por nada e por ninguém neste mundo. Pelo contrário, sermos no mundo um fator de influência. O mais forte influencia o mais fraco. Tem crente tão fraco que o mundo para ele é forte e o mundo o influencia e o mundo o leva, ele se torna um boneco, um fantoche nas mãos do mundo, porque é fraco. O mais forte domina sobre o mais fraco. O mais forte influencia sobre o mais fraco. Jesus quer que nós sejamos fortes, para não sermos influenciados, mas para sermos influenciadores. Até ele disse aos pais, aos filhos, aos jovens: vós sois fortes, 1 João capítulo 2, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Só a palavra de Deus nos faz fortes suficientemente para não sermos mais influenciados por esse mundo perverso, torpe, frio, podre, e sermos nesse mundo fator de fator de influência, fator de santidade, fator de testemunho verdadeiramente evangélico do que representa ser propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Ser pessoas verdadeiramente de Deus. Aleluia? Então não mais Simão, agora Quefa, agora Cefas, agora Pedro, agora firme, agora uma rocha edificada sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Além então aqui de os irmãos Pedro, André, João, que também é irmão de Tiago, mais tarde Tiago também aparece. Nós temos aqui ainda no versículo 43, o Filipe que bastou Jesus dizer para ele: segue-me. Coisa linda, não precisa dizer muita coisa. Olha a pregação de Jesus, olha como Jesus pregou o evangelho para Filipe, uma pregação de 5 horas de duração. Só bastou Jesus dizer: segue-me. Aleluia. E Filipe seguiu. Aleluia. E Filipe já foi evangelizar a Natanael, que seria um outro apóstolo, Natanael. Versículo 45, Filipe encontrou Natanael e disse para ele a mesma coisa: achamos Jesus. Eu achei Jesus, estou seguindo ele. Aí esse Natanael foi aquele tipo de pessoa que quis colocar alguma barreira, né? Que quis colocar alguma barreira à pregação do evangelho. E esse Natanael chegou e disse assim: como é que é esse negócio aí? Explica direito aí, né? Aonde que você achou? Ele é lá de Nazaré. Versículo 46, Natanael disse: e de Nazaré por acaso vem alguma coisa boa? Alguma coisa que preste vem daquela cidade? Vem e vê. Ele foi, chegou diante de Jesus assim, né, todo desconfiado, e Jesus falou com ele, versículo 47, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: você me conhece de onde? Que negócio é esse? De onde me conheces? Antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. O que ele estava fazendo debaixo da figueira não está escrito. Mas eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Em todo lugar Jesus te vê. Viu?
Declare isso: em todo lugar Jesus me vê. Diz para o seu irmão aí: em todo lugar Jesus te vê. Então toma cuidado, hein? Você está muito preocupado com o que os homens estão vendo? Você está muito preocupado em se esconder de homens? De Jesus você não consegue se esconder. Ele te vê, seja lá debaixo de que árvore você estiver. Seja lá debaixo de que situação você estiver. Jesus te vê. E Ele agora é juiz sobre todas as coisas. Se comporta. Jesus te vê. Aleluia. Diga assim: Jesus te vê. Tem uma história dos Estados Unidos que um homem tinha um pastor alemão, um cachorrão daqueles grandão, e um papagaio. O papagaio ficava lá preso na gaiola, e ele ensinou o papagaio a falar uma coisa assim: se entrasse algum ladrão dentro de casa, o papagaio dizia assim: Jesus te vê. Jesus sees you. Jesus te vê. Aí entrou um bandido na casa e o papagaio começou a falar: Jesus te vê. E o bandido andando pela casa, tudo apagado, e só ouvindo a voz: Jesus te vê. E ele foi na direção da voz e viu lá a gaiola do papagaio: Jesus te vê. Aí quando ele olhou que era um papagaio, o papagaio falou: pega Jesus! E o pastor alemão pulou em cima. O pastor alemão chamava Jesus. Olha, né? É muito mais sério que um pastor alemão, viu? Jesus te vê. Aleluia. Eu te vi, Felipe, quando você estava debaixo da figueira. Quando ele falou: como ele pode ter me visto? Então, por este sinal, tá? Por isso que o sinal é para os incrédulos. A palavra é para os crentes. Os sinais é para os incrédulos. Tem incrédulos que precisam de algum sinal. O crente só precisa da palavra. O sinal é para os incrédulos. Por esse sinal, só de Jesus falar para ele: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aí Natanael vai e diz, no versículo 49, mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Aí Jesus falou para ele assim: o que é isso? Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Isso não é nada, meu querido. Maiores coisas que estas verás. Aí acrescentou o último versículo: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim terminou o capítulo 1 de João, com Jesus declarando implicitamente, através desse versículo: eu sou a escada de Jacó. Quando Jacó saiu da casa do seu pai e da sua mãe, Isaque e Rebeca, e foi para a casa do seu tio, irmão de Rebeca, Labão, foi para Padã Arã e encontrou esse homem chamado Labão. Os goianos gostam de contar assim, que Jacó gostou de ficar em Padã Arã porque achou Labão. Então ele achou Labão, ficou por lá e se casou com a mulher amada dele, que era Raquel, né? Se casou com a mulher dele, Raquel. E também dizem que Jacó era analfabeto, porque Jacó amava Raquel e não Lia. Lia era outra irmã com quem ele se casou também. Então Jacó viveu numa situação de... Vocês estão muito engraçadinhos hoje. Sorrir é bom também, né? Então, Jacó viveu numa situação de poligamia, casado com Raquel, casado com a irmã dela, Lia, e teve filhos com elas e também
com as escravas delas, tendo então os 12 filhos, né? Que seriam as 12 tribos de Israel. Antes, quando Jacó estava se dirigindo para Padã Arã, uma noite ele acampou e foi dormir num lugar que chamava-se Luz. E nesse lugar ele teve um sonho de uma grande escada, cujo topo atingia os céus, vinha dos céus à terra, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre essa escada. Ele ficou assim apavorado, ele disse: esse lugar não é nada menos do que a casa de Deus. E chamou então esse lugar em hebraico de a casa de Deus, que é Betel. Betel, a casa de Deus. Aquele lugar, por causa de Jacó, deixou de se chamar Luz e passou a se chamar Betel, a casa de Deus. Porque ele viu ali essa escada. Essa escada era Jesus. Quando Jesus diz aqui no versículo 51, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está dizendo: eu sou a escada de Jacó. A escada é uma metáfora de acesso. Existem outras metáforas de acesso. Em João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Porta é uma metáfora de acesso. Uma porta que dá acesso a algum lugar. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho é uma metáfora de acesso. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse que essa porta e esse caminho, que é ele, é a porta estreita e é o caminho apertado. Quando ele disse: entrai, Mateus capítulo 7, final do Sermão da Montanha, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta e andam por esse caminho. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho para a vida eterna, e são poucos os que acertam por essa porta. A porta é estreita porque é uma só, Jesus. O caminho é apertado porque é um só, Jesus. A porta é estreita e o caminho é apertado porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E para ter santificação tem que ter renúncia de muitas coisas. Muitas coisas que nós não somos permitidos por Jesus de entrar com elas por essa porta e de andar com elas por esse caminho. Para entrar por essa porta e andar por esse caminho que é Jesus, temos que deixar muita coisa para trás. Muitas coisas que nós tínhamos e que Jesus não quer mais conosco. Tem que haver renúncia, tem que haver mudança de vida. Deus é amor, mas esse amor é um amor exigente, que exige renúncia, que exige santificação de vida, se é que você verdadeiramente ama o Senhor. Porque por amor nós renunciamos coisas. E quando não somos capazes de renunciar certas coisas, é porque não amamos. É falso. É um falso amor. Quando o amor é verdadeiro, esse amor se traduz em muitas renúncias. Quer me seguir? Quer entrar por essa porta? Quer andar por esse caminho? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o caminho. Essas duas coisas ele disse explicitamente. E aqui no versículo 51 de João 1, implicitamente ele diz: eu sou a escada. Eu sou aquela escada que Jacó viu no sonho. Eu sou a escada, o único que dá acesso ao céu. Uma escada tem degraus. O primeiro degrau da escada se chama conversão.
que é o primeiro nível da salvação. A salvação começa por uma genuína conversão a Jesus Cristo. Do segundo degrau para cima, não sabemos quantos, até o penúltimo degrau, é o segundo nível da salvação, que é muito bem, a santificação. Nós fomos convertidos para ser santificados. Aleluia. Não pense que com a conversão a pessoa já ganhou plenitude de salvação, está salvo e sossegado, não tem que fazer mais nada. Não. Foi convertido para se santificar. A Bíblia não diz sem conversão ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem que se santificar. Fomos convertidos para sermos santificados. A conversão é um degrau, mas a santificação são todos os degraus da escada, desde o segundo até o penúltimo degrau. E o último degrau da escada é o terceiro nível da salvação, que é a glorificação. Quando seremos glorificados e transformados num piscar de olhos na perfeita imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso só vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus. Aleluia. Todos os verdadeiros convertidos e que se santificaram serão glorificados em Cristo Jesus. E aí os 3 níveis da obra da salvação. Repita os 3: conversão, santificação, glorificação. Aleluia. Essa é a obra da salvação. Jesus é essa escada. Primeiro degrau, conversão. Do segundo ao penúltimo, santificação. E o último degrau, a glorificação. E o que os anjos de Deus estão fazendo? O que os anjos de Deus estão fazendo aí, subindo e descendo? Os anjos de Deus estão subindo e descendo por essa escada para fazer o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. O ministério dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação, a serviço dos que estão subindo por essa escada até chegar na glória, até chegar no céu. Por isso, diz o Salmo 90, o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem, dos que buscam o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Dos que estão subindo essa escada. Todas as pessoas não convertidas, elas não estão subindo essa escada. Elas não estão nem no primeiro degrau, porque o primeiro degrau é a conversão. Elas estão no solo, elas estão na terra, elas estão no mundo. Elas não estão subindo por essa escada. Não subiram nem no primeiro degrau. E essa escada aqui não dá para pular os degraus. Não tem queima de etapa. É a conversão primeiro, depois todos os passos vitalícios da santificação, até chegar no último degrau, que é a glorificação. Ninguém pula da conversão para a glorificação sem passar pela santificação. Aleluia, amados. Por isso Jesus é a escada de Jacó. Ou seja, em outras palavras, a escada, a porta, o caminho. Vamos resumir numa frase? Diga: Jesus é o Salvador. Só Jesus salva. Aleluia. Só Jesus é o nosso Salvador. Só há salvação em Jesus. No início dessa leitura que nós fizemos, os fariseus mandaram perguntar para João 3 coisas. Primeira, se ele era o Cristo, se ele era Elias ou se ele era o profeta.
Perguntaram primeiro: tu és o Cristo? Por quê? Porque o Antigo Testamento é o Antigo Testamento que profetizava a vinda do Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra hebraica para Messias. Messias em hebraico, Cristo em grego. Em português é ungido. Messias significa ungido. Cristo significa ungido. Esse é um dos títulos bíblicos de Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. Como o Antigo Testamento profetizava a vinda do Messias, quando João Batista apareceu pregando, depois de 400 anos que nenhum profeta apareceu em Israel, depois do profeta Malaquias, que termina o Antigo Testamento, durante 400 anos nenhum profeta mais apareceu na nação de Israel. O primeiro a aparecer foi João Batista. Aí perguntaram para ele: tu és o Messias? Tu és o Cristo? Ele respondeu: não, eu não sou o Cristo. O profeta Malaquias, que tem só 4 capítulos, no quarto capítulo diz assim: Deus diz: eu vos enviarei o profeta Elias. Aí perguntaram para João Batista: tu és Elias? João Batista disse: não, eu não sou Elias, porque eu sou João Batista, eu não sou Elias. Quando Deus disse que ia mandar o profeta Elias, ele não estava dizendo literalmente que ia mandar o profeta Elias. Ele estava dizendo que ia mandar o último representante dos profetas do Antigo Testamento, e esse último representante foi João Batista. Por isso você vai ler depois nos evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas. João não fala isso, mas em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus diz que João Batista é o Elias que deveria ter vindo. Quando João diz eu não sou Elias, é porque está dizendo eu sou João Batista, não sou Elias. Mas João era o cumprimento dessa profecia de Malaquias, como último profeta da antiga aliança, representados pelo profeta Elias. Mas ele disse: eu não sou Elias. E aí eles fizeram uma pergunta para ele, tá? Fizeram uma pergunta para ele no versículo 21 também: és tu o profeta? Não um profeta, mas o profeta? Tem um artigo definido aqui, não um artigo indefinido. Não é um profeta, mas o profeta. Eles estavam, quando fizeram essa pergunta para João Batista, eles estavam se referindo ao capítulo 18 de Deuteronômio, porque no capítulo 18 de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco e 5º livro da Bíblia, no Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés disse para o povo de Israel naquela época: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. No versículo 15, Moisés disse isso. E no versículo 18, Deus confirmou, dizendo para Moisés. Versículo 15, que eu li, Moisés dizendo para o povo. Versículo 18, agora Deus dizendo a Moisés: suscitar-lhes-ei um profeta. Leiam comigo, todos juntos. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aleluia. Este profeta aqui é que as pessoas estão perguntando para João Batista: tu és o profeta? O profeta prometido em Deuteronômio 18? Tu és o profeta? João Batista disse não. Porque esse profeta prometido aqui em João 18 é o próprio Cristo, é o próprio Messias, é o próprio Jesus. Jesus é o profeta semelhante a Moisés.
o profeta semelhante ao Moisés. Jesus é então o novo Moisés. Assim como Moisés esteve em cima do monte Sinai para trazer a lei da antiga aliança, com os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, Jesus também, por essa razão, como novo Moisés, ele subiu no monte e pregou a doutrina do Novo Testamento, no que a gente chama aqui na Bíblia, em Mateus, Marcos e Lucas, de o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Por isso é importante vocês sempre lerem, principalmente em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos resumem toda a doutrina de Cristo para o Novo Testamento, toda a doutrina para os cristãos, o Sermão da Montanha. Glória a Deus. Jesus é esse profeta, não é João Batista. Então Jesus, ele veio transmitir para nós a boa nova, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é Ele mesmo. Nós vimos na introdução que Ele é o Verbo de Deus. A palavra de Deus é Ele mesmo, e essa palavra tem o poder de tirar o pecado, porque essa palavra tem o poder de purificar do pecado, como Jesus declarou e João escreveu em João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você está sentadinho aí ouvindo a palavra de Deus? Essa palavra está purificando você. Essa palavra está limpando você. Você vai sair daqui limpinho nessa noite, em nome de Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus recebe o título de Cordeiro porque Jesus foi representado no Antigo Testamento, no culto da antiga aliança, pelos milhões de cordeiros que foram mortos naquela época, porque isso fazia parte do culto dos judeus. Sacrificar um cordeiro, para que todos aqueles cordeiros sacrificados no Antigo Testamento era uma representação profética do último e verdadeiro Cordeiro que o próprio Deus ia enviar para nós, que foi o seu Filho Jesus. Como aqueles cordeiros foram sacrificados, Jesus foi sacrificado por nós. Não precisa mais matar cordeiros, porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça e para nos reconciliar com Deus e para nos fazer filhos de Deus. Tudo o que precisamos é Jesus. Essa foi a nossa pregação de hoje de manhã. Repita essa frase: tudo o que precisamos é Jesus. E Ele está aqui. Deus já nos deu. Deus nos deu o seu Filho. E Ele é quem vence o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que elimina os efeitos desse pecado, que elimina as consequências desse pecado e que traz para nós copiosa redenção por graça e misericórdia da parte de Deus para conosco. Jesus é bom. Aleluia. Jesus é bom. E dentro desse texto que nós lemos, que grande parte dele é o testemunho que João Batista deu acerca de Jesus, não é? Ele diz algumas coisas interessantes. Depois que ele fala aqui no versículo 29, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, olha o que ele diz aqui no 30, versículo 30.
Leia comigo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Jesus tem a primazia. Sabe o que significa primazia? Que Jesus tem o primeiríssimo lugar. Jesus foi colocado pelo Pai num estado de ser o primeiro, de máxima autoridade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça significa buscar Jesus Cristo de todo o seu coração, se entregar a Jesus, ser propriedade exclusiva de Jesus. Aleluia. E é Ele quem, pula agora, nós vamos encerrar no 33, que João Batista disse: leiam comigo, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é o profeta que nos comunica a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus, o Verbo, que nos purifica de todo pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem nos dá o Espírito Santo. Por isso ele disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, todo aquele que beber dessa água aí, que tira do poço, H2O, voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. E quando Jesus foi à festa dos tabernáculos, João capítulo 7, 37 e 38, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. No versículo 39, quando João escreveu, ele explicou acerca do que Jesus falava. Ele dizia isso referindo-se ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Você percebeu que a Bíblia termina com essa declaração? Por isso, em Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia, versículo 17, está escrito: o Espírito Santo e a noiva de Cristo, que é a sua igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aí termina o versículo dizendo: aquele que tem sede, venha e receba gratuitamente da água da vida. Receba gratuitamente o Espírito Santo. No final aqui do Evangelho, em João, Jesus vai soprar sobre os apóstolos, dizer assim: ó, recebei o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, orando de coração, entoando hinos, cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que na congregação nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus nos traz aqui para nos encher com seu Espírito Santo. Amados, alerta, o mundo trabalha para nos esvaziar do Espírito Santo. Jesus trabalha para nos encher do Espírito Santo. O mundo faz o oposto do que Jesus faz. O mundo trabalha para te esvaziar. Cuidado, você tem que trabalhar no mundo, você tem que estudar no mundo, você tem que viver no mundo, você tem que constituir família no mundo, mas cuidado, porque esse mundo no qual você tem que fazer tudo isso é um mundo que é inimigo de Deus e quer te esvaziar do Espírito de Deus e te encher de porcaria. E no meio desse mundo, Jesus quer te encher com o Espírito Santo.
enchei-vos do Espírito Santo. A igreja cristã começou assim no dia de Pentecostes. Veio o Espírito Santo e eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, amados. Orando em casa todos os dias. Como é que está a sua oração pessoal? Quantas horas está de duração a sua oração pessoal? Horas, pastor? Quantas horas está a sua oração pessoal em casa? Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Como está a sua meditação bíblica? Como está a sua leitura de toda a palavra e meditação de toda a palavra? É assim que você se enche do Espírito. E aí junta tudo isso com a sua oração, a sua meditação na palavra, e vem para a congregação quarta-feira à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, porque o propósito de estarmos aqui reunidos é orarmos juntos, meditarmos juntos na palavra e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque vivemos num mundo que trabalha para nos esvaziar. E se o crente der bobeira, ele fica vazio. E quando ele fica vazio, o diabo o destrói, o diabo o derruba. Enchei-vos do Espírito Santo, e é vocês que vão derrubar o diabo. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele está aqui conosco nessa noite. Levante-se aí, vamos adorá-lo nessa noite. Vamos adorar o Cordeiro de Deus.